Glórias a Deus. Cumprimento a igreja na santa paz do Senhor, amém? Irmãos, já aprendemos com o boizinho algumas finalidades conforme a Bíblia. E uma delas é ter o boizinho para puxar o arado. Em outras palavras, aprendemos a ter pessoas ao nosso lado que tenham apenas um propósito, que é ver o Filho e crer nele. Aprendemos também a ter pessoas ao nosso lado que trabalham na obra, conforme a palavra ordena, e que não medem esforços nenhum para nos ajudar a empurrar o arado. É ter pessoas ao nosso lado, irmãos, alinhados na mesma fé, no mesmo objetivo e no mesmo propósito. É ter pessoas do nosso lado que entendam que uma obra não se anda se nós estivermos nos relacionando com jumentos que empacam a nossa obra, que empacam a nossa vida. É ter ao nosso lado pessoas que sabem que não existe sociedade entre a justiça, boizinho, e a injustiça, jumento. É ter pessoas ao nosso lado que sabem que não há comunhão entre a luz, boizinho, e as trevas, jumento. É ter pessoas que também sabem que não há concórdia entre Cristo, boizinho, e Belial, jumento, entre o fiel, boizinho, e o infiel, jumento, dentre outros exemplos que a Bíblia nos dá. Irmãos, eu quero que nesta noite todos nós busquemos sempre nos aproximar e termos ao nosso lado somente boizinhos. E que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, aquele que vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, vem nos ensinar a destituir das nossas vidas todos os jumentos. Amém? Glórias a Deus. Mas hoje vamos aprender mais uma finalidade do boizinho. Essas duas coisas são essenciais, que é puxar o arado e ruminar. Ruminar significa regurgitar e novamente remastigar alimentos. Ruminar também significa meditar, refletir, pensar e voltar a pensar seguidamente em algo. Tá, irmã, e o que tem a ver isso com a palavra? Vamos lá. Trazendo para a palavra de Deus, em poucas palavras, podemos dizer que ruminar é mastigar repetidas vezes depois que a comida já chegou ao estômago. É remoer. E se uma das fases do Senhor é a de boi, e nós somos feitos à sua imagem e semelhança, devemos também ruminar os alimentos espirituais que estamos recebendo. E é aí que entramos na palavra. Primeiro, em que pasto estamos nos alimentando? Segundo, estamos nos alimentando de Jesus Cristo ou de outros tipos de alimento? Amém? Não ter tempo para Deus, irmãos, é viver perdendo tempo. Vivemos em uma sociedade onde o padrão de beleza, principalmente para as mulheres, é ser magérrima. E com isso, meus irmãos, vemos jovens, principalmente adolescentes, fazendo de tudo, qualquer coisa, em busca do corpo perfeito. Daí surgem as bulimias, as anorexias e uma série de problemas que muitas vezes levam até a morte. E onde estou querendo chegar? Tem uma frase popular que diz: você é o que você come. Analisando, irmãos, essa frase, vemos que tem um fundo de verdade. Pois as pessoas que têm uma alimentação equilibrada, balanceada, livre de gorduras, dificilmente terá problemas de saúde. E a pergunta é: de que nós temos nos alimentado espiritualmente? Estamos nos alimentando de pastos verdejantes ou estamos nos alimentando de ervas daninhas? Amém? Estamos vivendo, irmãos, dias difíceis e tempos trabalhosos. O apóstolo Pedro já nos alertou sobre os falsos mestres que surgiriam para destruir o povo. Hoje, não vemos a palavra pura e genuína sendo pregada, ou seja, a palavra que é necessária para o nosso espírito, para a nossa alma. Temos visto vir de trás de púlpitos alimentos podres, alimentos degenerados, que só fazem mal
e que infelizmente tem matado muita gente que não enxerga ou não quer enxergar que Deus não está na vida dessas pessoas. Ao invés de pregar a palavra, ensinar as coisas espirituais, estão pregando somente bens terrenos, irmãos, coisas dessa terra. E a palavra nos diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em Mateus 11, 29 também diz, Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. E eu te pergunto, com quem essas pessoas estão aprendendo? Com Jesus, porque ele acabou de dizer: aprendei de mim? E com quem essas pessoas estão aprendendo? Com Jesus da Bíblia? Posso te afirmar que não é, irmãos. Jesus nunca pregou correntes. Jesus nunca pregou campanhas com envelope. Jesus nunca pregou prosperidade, ou seja, nunca pregou bens terrenos. E nunca ordenou aos seus discípulos que pregassem também. Portanto, irmãos, devemos aprender somente com Ele, com o nosso Senhor Jesus, que da mesma maneira que nos alimentando mal, naturalmente falando, pode trazer sérios problemas à nossa saúde. Assim é o nosso espírito, amém? Por isso, irmãos, temos visto pessoas raquíticas espiritualmente, pessoas fracas espiritualmente, pessoas sem conhecimento, sem autoridade, temendo o diabo, vivendo somente uma vida de aparência. E tudo isso é resultado da alimentação podre que eles vêm recebendo dos falsos profetas das suas igrejas. Ainda tem coragem de bater no peito e dizer ser servos de Deus. Que Deus, irmãos, só se for o Deus desse século. Misericórdia, Deus. Um pouco atrás eu disse de 2 alimentos: pastos verdejantes e ervas daninhas. O que é ervas daninhas? Ervas daninhas tem sido a alimentação de muitos cristãos. Ervas daninhas são ervas venenosas que trazem danos para quem se alimenta dela. O pastor de ovelhas conhecia bem essas ervas. Era o dever dele arrancá-las do meio do pasto para que as ovelhas não morressem envenenadas, pois essas eram totalmente dependentes do pastor. Na simbologia, as ovelhas somos nós e Jesus é o nosso bom pastor. E devemos, irmãos, apenas depender totalmente da palavra do nosso pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o mercenário, o lobo, ele está nem aí para as ovelhas. Ele não está nem aí para a alimentação das ovelhas. Ele só está preocupado com os lucros, dízimos e oferta que as ovelhas podem trazer na casa deles. Amém? Vamos comparar agora o cristão que se alimenta de ervas daninhas e os cristãos que se alimentam de pastos verdejantes. O que come ervas daninhas, irmãos? Por onde passa, ele cria problemas, dá mau testemunho, tem medo do diabo, acredita que levando para casa um objeto ungido vai alcançar a sua bênção, é invejoso, é mentiroso, ou seja, não tem os frutos do Espírito Santo. Mas o cristão que se alimenta de pastos verdejantes é aquele que desfaz a obra do diabo, é cheio do conhecimento da palavra, é cheio da unção, de autoridade e dá testemunho por onde passa, e testemunho fiel e verdadeiro, e principalmente é cheio dos frutos do Espírito Santo, amém? Portanto, amados, vamos refletir nessa hora do que eu e você estamos nos alimentando. Olhe agora para a sua vida e veja o que ela é hoje. É resultado da alimentação que estão dando nos lugares com nomes de igreja? A palavra nos diz em Efésios 5,14: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A vida, irmãos, é composta de escolha. E escolhemos hoje nos alimentar de pastos verdejantes e banir totalmente da nossa vida as ervas daninhas que aos poucos estão nos matando e nós não estamos percebendo, amém? Vamos aproveitar agora para fazer uma retrospectiva de tudo que nós temos ouvido e vamos comparar com os ensinamentos do Senhor se realmente está de acordo com a palavra. E não nos esquecemos de Mateus 7:21. Nem tudo que me diz Senhor, Senhor
entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Amém? Agora vamos aprender que tipo de alimento estamos ruminando. João 6:57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. O Senhor disse, irmãos, que quem se alimenta dele, por ele viverá. Mas como é que se alimentamos do Senhor? Ele também nos disse em João 6:48, eu sou o pão da vida. Quem dele, irmãos, se alimenta, não terá fome. E Jesus disse, João 6:35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Nunca terá sede, irmãos, e nunca terá fome. Que coisa maravilhosa viver na presença do Senhor, né? E como se alimentar do Senhor Jesus? João 6:56-58. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o acaso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Este alimento conquistamos lendo a Bíblia. Só assim nós vamos se alimentar do Senhor Jesus. Nós podemos estar dizendo para nós mesmos, eu sou fraco, eu não consigo, meu namoro não vai bem, meu casamento não vai bem, eu sou uma pessoa nervosa, eu sou aquilo. E eu te pergunto, o que nós temos comido durante a semana? Sim, o que nós temos nos alimentado durante a semana, dos dias que não tem culto, que nós temos nos alimentado, irmãos? Não estou perguntando se nós comemos arroz, feijão, lasanha, alface, berinjela, não. Eu estou perguntando de alimento espiritual. O que temos comido durante a semana? Será que nós estamos nos alimentando de ódio, de traição, de desentendimento? E tudo mais o que passa nessas novelas, filmes, programas de TVs. Veja bem, não estou falando para não ter uma televisão em casa, não. Estou falando para nós aprendermos a usá-la. Irmãos, se nós tivermos nos alimentando disso, ódio, briga, traição, desentendimento, tudo que se passa neste mundo, nós vamos expressar isto também. Não é alimento espiritual, só traz para nossa carne prejuízo. A boca fala, irmãos, o que o coração está cheio. Nós temos enchido o nosso coração de quê? Efésios 5, do 1 ao 6. Aleluias, glórias a Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém os santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis disso, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, ou qualquer idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com as palavras vãs, porque por estas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A Bíblia nos deixa bem claro, irmãos, nem ainda se nomeie entre vós. Se não é para se nomear, por que nós estamos se alimentando disso? Paremos agora de se alimentar dessas coisas mundanas e começamos a nos alimentar somente de Jesus Cristo, que é lendo a palavra, que é praticando a palavra, porque Ele é o pão e Ele é o nosso alimento para a vida eterna. Amém? João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele.
Ora, se nós não lemos a palavra, como é que vamos guardá-la? Sejamos felizes, sejamos bem-aventurados, não assentemos nas rodas dos escarnecedores para contar as mesmas piadinhas que ele, porque se fizermos isso, qual a diferença entre eu e ele? Qual a diferença entre nós e ele, se estamos comendo do mesmo alimento que ele está nos oferecendo, amém? Salmo 1, do 1 ao 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Medite dia e noite na palavra do Senhor. É esse o alimento para a nossa salvação. Se afastemos das coisas mundanas, sejamos diferentes e façamos a diferença. Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós somos um santo e devemos se afastar dos alimentos desse mundo. Ezequiel 42:20 nos diz: mediu pelas 4 bandas e tinha um muro em redor, de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Irmãos, 500 canas de comprimento é o que vale 267 metros. Quantos metros nós estamos da ira de Deus? Quantos metros nós estamos das coisas desse mundo? Quantos metros, irmãos, nós estamos do pecado? Analisemos. Precisamos, irmãos, não somente conhecer ao Senhor Jesus, mas precisamos prosseguir sempre em conhecê-lo. Oséias 6:3 nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como alva será a sua saída, e ele nos verá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Amém? Deus quer, irmãos, de nós que o conheçamos mais do que fazer sacrifício. Oséias 6:6 diz: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Glórias a Deus. Leia, ouça e pratique a palavra do Senhor, e nós seremos bem-aventurados, nós seremos felizes, nós assim seremos. Assim promete a palavra do Senhor. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e o não faria? Ou falaria e não cumpriria? Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Irmãos, se você não sabe ler, por alguma limitação, você pode ouvir. Mas se você não lê porque você não sabe, se esforce. É tempo de aprender. Porque a vontade do Pai é que vejamos o Filho e creiamos nele. E nós vemos com os olhos. O Filho é o Verbo. Então, para ver o Filho, é necessário ler a palavra de Deus. Se você não pode ouvir, você pode ler. Se esforce. Mas lembre-se, ouvindo ou lendo, sempre guarde para que você possa praticá-la no seu dia a dia, amém? Mateus 7:24-25. Todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Não nos alimentemos dos manjares do rei deste mundo, dos falsos profetas. E eu peguei um exemplo aqui, a passagem de Daniel. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criado por 3 anos, porque no fim deles pudessem estar diante do rei. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Experimenta,
peço-te aos teus servos 10 dias, fazendo que nos deem legumes a comer e água a beber. E ele conveio nisto, e o experimentou 10 dias. E o fim dos 10 dias aparecerem aos seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam a porção do manjar do rei. Amém? Façamos, irmãos, essa experiência. Se alimentamos somente do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que a nossa vida mudará, que o nosso semblante irá melhorar cada dia mais. Essa é a palavra para a igreja. O nosso líder sempre nos fala que o que sair da nossa boca não estiver conforme a palavra de Deus, não perca tempo. Pegue as suas coisas e vá embora. Mas se o que sair da nossa boca for para levar ao arrependimento e à salvação, ouça somente a voz do seu pastor e se alimente somente do que é palavra de vida eterna e pão que traz vida e vida em abundância. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quem a gente tem colocado do nosso lado? As pessoas que a gente coloca do nosso lado, irmãos, é o que vai nos ajudar a nos conduzir ou para o lado correto ou para o lado incorreto. Vamos dar um exemplo bem básico. Se eu começo a andar com pessoas que só bebe, qual é a chance de eu beber? Grande ou pequena? Grande. Agora, se eu coloco pessoas que eu só me alimento de coisas de Deus, de Cristo, qual a chance de eu me tornar cada dia mais forte e mais fortalecido para enfrentar tudo que tem pela frente? É grande também. Então, irmãos, cuidemos quem nós colocamos dos nossos lados. Cuidemos. Às vezes nós temos que nos afastar de pessoas que nós gostamos tanto. Afastar não é abandonar. Afastar, durante um certo período você vê que aquilo não está te fazendo bem. Mas você tem que orar por aquela pessoa, você não pode abandoná-la. Principalmente quando se diz os da própria família. A Bíblia diz que aquele que não ora pelos seus é pior do que um incrédulo. Amém, irmãos? As pessoas que nós colocamos do nosso lado é que vão nos ajudar ou nos alimentar de alimento bom, como foi apregoado, ou alimento estragado. Amém? Amém, irmãos? Eu só quero ler um versículo também. Mas antes de eu ler esse versículo, essa palavrinha ruminar, ela é muito séria. Porque se tem uma coisa que Deus sonda e esquadrinha, são os nossos pensamentos e intenção do coração. E a Bíblia diz que nos tempos que Deus derramou do dilúvio, o pensamento do homem era continuamente mal. Continuamente mal. Quando a gente rumina a palavra de Deus, o nosso pensamento não é continuamente mal. Então, quando a gente tem que saber o que a gente está comendo, a gente tem que saber o que a gente está botando para... Pode reparar. Quantas criancinhas pequenininhas veem esses filmes do mundo de luta, daqui a pouco ele sai fazendo o que na rua? Lutando, imitando, fazendo tudo. Ou seja, o pensamento dele fica o tempo todo maquinando o que é aquilo ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente come. Porque aquilo que a gente come vai fazer a gente ficar o que? Ruminando. Aí você liga a mídia social e botam a confiança onde? Numa vacina. Colocam a confiança no que o médico diz, no que a OMS diz. Ficam ruminando aquilo dia e o quê? E noite. Mas ninguém fica ruminando que se eu estiver no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente eu descanso. Ninguém fica ruminando sudecaia, ridecum, manai, decantas, que se eu caminhar nas pisaduras de Cristo, eu sou sarado. É só incredulidade. Está comendo onde não tem que ir. O que é mais fácil? Vem comigo. A Bíblia diz que a bênção de Deus ela acrescenta e não causa o quê? Aí eu vou tomar uma injeção, dói ou não dói? Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e chega até a medula, irmãos. Quando a gente olha a medula, o corpo humano tem a medula óssea e a medula espinhal.
E é nessas medulas que produz todos os anticorpos. Aí eu fico lá, né? Comendo aquilo. Eu acredito naquilo, mas não acredito naquilo que a palavra de Deus me diz. O que eu tenho ruminado? O que eu fico o dia inteiro maquinando na minha mente? E aí você olha e não vê um pingo de palavra de Deus. Ou seja, não parou um minuto para meditar na palavra, porque quem medita na lei de Deus de noite, pode ter certeza, a espada vai atingir a medula, e o homem sabe que a confiança dele é o Senhor, a bandeira é o Senhor, é tudo o Senhor. Aí ele se posiciona como um discípulo, irmãos, e ele vai e faz o que Jesus mandou: ide, curai os enfermos e limpar o quê? Os leprosos. Não, o homem tem medo de ficar doente. O homem tem medo de pegar doença. Está ruminando o quê? Pelo amor de Deus, que pasto é esse, irmãos? Que pasto é esse? Está na hora da gente começar a ruminar o que? A palavra. Fala um discípulo que morreu de enfermidade. E diz irmãos, um crucificado de ponta cabeça, outros apedrejados até a morte. Pelo amor de Deus, o que é que nós estamos ruminando? Onde é que nós estamos buscando o alimento? Eu quero injeção na veia, mas não quero espada na medula. Espada que não dói, irmãos. Ou penetra na divisão da onde? Chega até onde? Até a alma e o... Então ela atinge carne, alma e espírito. É a fé que guarda, é a fé que salva, é a fé que livra. E a fé vem pelo quê? Mas tem uma vírgula lá. E ouvir a palavra. Se eu ouço a palavra de Deus, eu rumino o que é palavra. Eu rumino, eu creio no que está escrito. Se eu creio, eu tenho o quê? Fé. E aí eu faço uma fé com obras. E Deus é o quê? Glorificado. Irmãos, quanta gente às vezes me procura, eu olho e falo: meu Deus, quanta incredulidade. Eu tenho certeza. Queria acompanhar o dia inteiro da rotina daquela pessoa e ver quantas vezes ela abriu a palavra de Deus para ler e meditar. Eu queria ela ver quanto tempo ela perdeu ali meditando. Aí acredita tudo que a medicina faz, mas não acredita aquilo que a palavra de Deus. O que é mais poderoso na nossa vida? O que é mais poderoso, irmãos? Porque se a palavra de Deus não se cumprir na nossa vida, não se cumpriu por dois motivos: ou porque ela é mentirosa, e aí nós estamos perdendo tempo de estar reunido aqui, ou porque a gente não acredita nela. E deixo por último esse texto aqui, ó. Porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. Ou seja, um come de tudo. Você mandou palavra, ele acredita. De Deus, tá? De Deus. E aqui não está falando de alimento estragado, está falando de alimento o quê? Saudável. Aí ele fala: o que come, não despreze o que não come. Ou seja, os fortes suportem quem? Os fracos. Aí ele fala assim, ó: e o que não come, não julgue o que comem, porque Deus o recebeu por... Você já ouviu falar aquela frasezinha: esse rapaz está ficando... mas está escrito lá em Mateus que quem chama de louco aquilo que Deus chama de sábio, esse é réu do inferno, irmãos. Porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Porque Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir Se comer a erva daninha, fica remoendo incredulidade, vai padecer. Mas se comer dos pastos verdejantes, vai habitar no esconderijo do Altíssimo. Praga nenhuma chega na tenda, 1000 cai do teu lado. Tem coronavírus, entendeu? Irmãos, tem. Então você vai ver todo mundo de corona contaminado, você de pé e um caindo aqui e outro caindo. É isso que acontece. Tem que se cumprir na nossa vida o que? A palavra de Deus. Ou nós não estamos no esconderijo de quem? Não, nós não estamos, não tem jeito. Se a gente está no esconderijo do Altíssimo, irmãos, nós estamos descansando em quem? No Senhor. O Senhor torna minha bandeira, eu viro embaixador de Cristo, eu vou apregoar o reino de Deus chegado nos céus, mostrar que a nossa morada não é aqui na terra. Aí cai 1000 aqui, cai 10.000 aqui, eu continuo o quê? Firme, nem todo mundo olha, vai entender alguma coisa?
Escolhe o que nós queremos: injeção na veia ou espada do Espírito na medula. Espada do Espírito na medula demanda meditar dia aí para a glória de Deus. Deu para entender? Isso é um boizinho de Deus. Come em pastos verdejantes e fica ruminando aquele pasto. Ruminando o tempo todo aquela palavra. Aquela palavra, aquela palavra, aquela palavra. Não, está escrito, está escrito, está escrito. E aí, como foi lido, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se... E se ele falou algo, o que ele é? Ele cumpre para a glória do nome dele.